Um enorme aplauso para a Mariana e a Elizabeth. Boa tarde às duas. Olá, boa tarde. Bem-vindas. E é uma enorme alegria poder receber-vos aqui, porque a Elizabeth tem uma história extraordinária para contar. Extraordinária. E vamos a ela, não é? Vamos a esta história. Antes de mais dizer aos nossos espectadores que a Elizabeth tem 2 filhos, um mais velho, que está ali no público, já vou conversar um bocadinho com o Fábio. Primeira gravidez sei que correu mais ou menos dentro do normal, aquelas coisinhas que as grávidas às vezes têm, parte normal. Uma depressão pós-parto que superou, sim, certo? E quando nasce a Mariana, menina, quando fica grávida da Mariana, menina muito desejada, muito querida, muito programada, certo? Foi. O que aconteceu de forma bastante diferente da primeira gravidez, que aconteceu espontaneamente. Bem, então conte-me lá, ficou grávida da Mariana e notou que estava qualquer coisa diferente na sua saúde? Foi quando fiquei grávida, fui fazer o teste de gravidez normalmente, como a gente faz, não é? E depois comecei, passado aí mais ou menos um mês, comecei a ficar com falta de ar e muito cansada. Mas isto aqui a gente normalmente pensamos que é normal durante a gravidez, como há certas mulheres que ficam mais cansadas e a gente pensa que é próprio da gravidez. Entretanto, depois fui ao obstetra e com as próximas consultas que ia dando durante os próximos meses. E então houve um dia, depois eu ia piorando, né? Cada vez tinha mais falta de ar, já não conseguia dormir. Havia uma altura que eu já dormia sentada em frente à janela, de cima no sofá, então, porque eu não conseguia estar na cama a dormir. Oh, Elizabeth, mas explique-me o seguinte, quando começa a sentir que esse cansaço é cada vez maior, e dado que tinha a experiência da primeira gravidez, não achou estranho? Não achou aquilo exagerado? Ainda por cima que a senhora nunca foi gorda, podia-se dizer, não, estava assim, porque, não é? Não achou que... Não, por acaso nunca me passou pela cabeça ter um problema assim de mais grave. E com o seu esposo? Conversava com o seu esposo sobre este cansaço extremo? Não, eu não conversava com ninguém. Mas porquê? Tinha medo de o assustar? Não, achava que ao mesmo tempo podia ser normal, ou andar, por exemplo, com tem que pedir a alguém para desligar o telemóvel, não sei quem é, mas quem for tem que desligar urgentemente o telemóvel, sim. E então pensava que era tudo normal a gente andar tanto... Com 4 meses de gravidez, 5 meses, a Elizabeth corrija-me, chega a uma situação em que só já consegue dormir sentada. Sentada, sim. De janela aberta. De janela aberta em frente, portanto sentava-me num sofá pequenino, assim como este, sentava-me em frente à janela porque eu não conseguia respirar. E aí o que é que fez? Conte-me lá. Não, e depois é que eu comecei, por exemplo, quando ia apanhar um pouco, às vezes, o lixo ou qualquer coisa assim, quando me baixava, aí já comecei a sentir no peito, sentia um peso, parecia que tinha 50 quilos no meu peito a cair. E aí comecei a sentir que realmente não estava muito bem. Então quando foi perto dos 5 meses, portanto nas 20 semanas, 21 semanas de gravidez, portanto quando fui ao obstetra, até por acaso disse ao meu marido que precisava de fazer umas perguntas ao obstetra, porque eu já não me sentia bem. E o certo é que eu depois esqueci-me de escrever no papel e fui para o médico. E não disse nada? E aquele dia foi, quando eu começo a contar a minha história, acho que naquele dia foi mesmo o primeiro impacto de salvação, talvez, não sei. Houve ali qualquer coisa naquele dia. Eu tenho que pedir a uns assistentes para ir buscar o telemóvel, porque já percebemos que o telemóvel não se consegue desligar. Não, entrega ali à nossa assistente, que assim eu tenho a certeza que ele não vai tocar mais. Pronto, vai ter que ser assim, porque estou sempre a ouvir o telemóvel, lá em casa também se ouve. Sim, portanto, nessa altura, apesar de não ter escrito, acabou por não dizer nada ao médico, exatamente. Não é? Mas quando saiu da consulta... Não, exatamente. Eu ia mesmo já a sair da porta, na porta, e quando ia pôr a mão na maçaneta da porta para sair, aí parece que foi o raio de luz que se bateu na cabeça e disse assim, não, tenho que procurar o que é que se passa ao Sr. Doutor. E portanto voltei para trás.
Então disse ao doutor, olha, queria procurar uma coisa que eu já há uns tempos que ando a sentir. Então ele disse-me, mas o que é que se passa? E eu disse-lhe que tinha, portanto, estava com muita falta de ar, tanto que houve um dia a subir as escadas do prédio, cheguei lá acima, estava com 160 pulsações. E parei no primeiro andar para descansar um bocadinho, porque eu dava a sensação que estava a desmaiar. Parecia que lhe saltar o coração da boca, não é? Foi uma sensação horrível. E então depois disse a ele o que é que tinha passado, ele ficou assustado. E então depois mandou-me deitar lá na marquesa, e eu deitei-me. E então ele depois teve a auscultar o coração, né? Teve a ver como é que estava. E então ele depois escreveu logo uma carta de urgência para ir a consultar um cardiologista. Mas eu naquela altura, digo sinceramente... Nunca pensou que fosse tão grave? Não. Eu naquela altura até pensei que para comigo o médico deve ser tonto, porque o que é que uma gravidez tem a ver com cardiologia? Bem, a verdade é que... Foi logo o que eu pensei naquela altura. A pessoa às vezes não pensa que as coisas possam ter esta gravidade, não é? A verdade é que quando foi ao cardiologista, e com certeza que teve que fazer os seus exames, se calhar viu na cara do cardiologista que não era assim propriamente uma coisa tão simples quanto julgava. Não, ele ficou muito aflito. Ficou muito aflito. E a Elizabeth percebeu isso? Não, porque ele disse logo, quando me auscultou, ele ficou mesmo muito aflito e então depois, logo nessa altura, ele disse-me logo que eu tinha que ser operada de urgência ao coração. E eu fiquei assustada e disse-me a ele, doutor, mas eu estou grávida. E ele disse, pois eu sei que a menina que está grávida, mas tem que ser operada ao coração de urgência. E perguntou a Elizabeth o que é que tinha? Ele naquela altura disse-me que ele tinha um problema na válvula mitral. Só que eu disse sinceramente, eu não sabia bem o que é que... Que implicações é que podia ter. Ou porque é que eu tinha assim o aperto na válvula, não tinha noção do que é que... E pronto, eu sei que aquilo foi, quando ele me disse, parecia que me tinham deitado um balde de água fria em cima de mim, eu gelei por completo. E depois, quando lá saí, eu não me lembro de sair do consultório, quando fui... De tal forma estava completamente desorientada, estava completamente. E o médico adiantou-lhe qual poderia ser a origem deste problema de saúde? Ou seja, teria alguma relação com o facto de Elizabeth na infância ter sido uma criança com, enfim, alguns problemas de saúde? Poderia ser? Sim, ele logo no início disse que procurou-me se eu tinha tido alguns problemas de saúde quando era novinha. Eu disse-lhe que a única coisa que eu tinha tido era otites nos ouvidos, portanto, muitas otites. E ele disse que normalmente, quando eram estes apertos da válvula, que normalmente era provocado por febres reumáticas. Mas eu nunca me lembro de ter tido as febres reumáticas. E então, pronto, depois saí de lá, contei ao meu marido. Quem partilhou esta informação quando saiu do consultório médico? A primeira pessoa com quem falou e com quem abriu o seu coração? Com quem falei, já eu saí de lá a chorar, as lágrimas corriam uma cara, mas eu soluçava com chorar, porque fui à espera do meu marido para, tanto que ia lá buscar. E quando ele me vê chorar assim, ele depois procurou-me. O que é que eu estava assim? Eu disse, olha, o doutor disse que eu tenho de ser operado ao coração. E ele disse, mas o médico sabe que estás grávida. Eu sei que estou grávida, mas eu não sei o que é que se passa. Entretanto, quando cheguei depois a casa, ele depois, nesse dia, ele depois deu-me uns comprimidos que era para eu dormir melhor, portanto, para me estar melhor da falta de ar. E foi quando eu contei depois à minha vizinha ela depois procurou, às já foste só médico, assim já. O que é que ele te disse? E eu com uma descontração, mas com uma descontração da maior. Olha, tenho um aperto na válvula mitral. Tenho que ser operada, como se fosse. Porque ele nunca me disse que eu estava a correr perigos de vida, ou que podia morrer a qualquer altura, ou a qualquer momento. Ele nunca não me disse. Ou seja, não assustou esse ponto. Exatamente, porque ele também não me queria assustar, porque... Pronto, a pessoa fica enervada naquela altura e podia ser pior. Entretanto, a minha vizinha, quando ele disse aquilo, que ela já andava a suspeitar de qualquer coisa. Porque toda a gente lhe dizia que estava muito cansada, não é? Que tinha um ar muito cansado. Porque as pessoas procuravam-me o que é que eu tinha, porque nós não... Pronto, a gente vê só o espelho, eu sabia que que me sentia doente, mas até ao ponto das pessoas me verem na minha cara que eu andava a morrer aos poucos, eu andava a cair aos poucos, a minha cara, acho que eu parecia uma pessoa
Mas calculo, não é? Com o coração a funcionar daquele modo e com uma Exatamente. criança a exigir o máximo da Elizabeth, com o Exatamente. coração a trabalhar mal, não é? Porque estava a É. trabalhar mal, eu imagino, enfim, o que é que não se estaria a passar. Bom, a verdade é que tudo aconteceu depois de uma forma muito rápida, entre Foi. exames e marcação da operação, foi quanto tudo tempo? no espaço de uma semana, 10 dias no máximo. Nesta semana e 10 dias, o que é na cabeça desta grávida mãe? Porque tinha já o Fábio com 6 anitos, Com não 6 é? anos tinha. O que é que se passou na sua